Aleluia. Pega a sua Bíblia e, por gentileza, abra novamente no texto que lemos, segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 13 e versículo 13. Glórias a Deus. Eu tenho uma mensagem de Deus para você aqui. 2 Coríntios 13, 13, que vai nos dizer: a graça do Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus, e a comunhão do Espírito Santo, seja com vós todos. 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 Vós todos. Amém. Aleluia. Eu não vou ter um tempo hábil para explanar aqui nesta noite sobre cada uma destas expressões. Então, não vou falar para você nesta noite sobre a graça do Senhor Jesus Cristo. Não vou falar nesta noite sobre o amor de Deus. Mas nesta noite eu quero falar para você sobre a comunhão do Espírito Santo. Qual é o tema da mensagem? A comunhão do Espírito Santo. Você deseja ter comunhão com o Espírito Santo? A comunhão do Espírito Santo. Eu não vou ficar adentrando aqui nas questões da personalidade do Espírito Santo, porque já ministrei isso em outras vezes, e essa igreja já sabe, já conhece, que o Espírito Santo não é uma energia, não é uma luz, não é um poder, não é uma força, ele é uma pessoa. Ele tem pronome pessoal. O Espírito Santo, ele é uma pessoa, afinal de contas, ele é a terceira pessoa da Trindade, né? O Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Aleluia. E a comunhão, ela vem da palavra grega chamada koinonia. Koinonia significa comunhão. E comunhão, também do grego koinonia, tem outros significados. Quais são, pastor? Comunhão, koinonia, também significa amizade. Também significa convivência junta, o tempo todo. E também significa parceria. E mais lindo do que essas coisas que eu disse, comunhão também significa intimidade. Então, quando o apóstolo Paulo está escrevendo aos Coríntios, ele está dizendo assim, para a igreja de Corinto, e com a permissão do Espírito Santo, vamos nos colocar no lugar da igreja de Corinto nesta noite, como igreja de Cristo nesta terra. Então Paulo está escrevendo para mim e para você, que é a igreja de Jesus. Paulo está dizendo assim: olha, igreja, que a graça do Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus, e a parceria, e a convivência, e a amizade, e a intimidade do Espírito Santo seja com vós todos. Ele não está falando seja só com os pastores, seja só com os evangelistas, seja só com os presbíteros, seja só com as missionárias, seja só com os diáconos e as diaconisas, seja somente com os obreiros, auxiliares de trabalho, seja somente com o círculo de oração, só com o coral, só com a orquestra, só com o grupo de louvor, só com o departamento dos adolescentes, com a juventude, com as crianças, com os idosos. Não, ele está dizendo seja com todos, 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 todos. Ele está falando esta amizade, esta comunhão, esta intimidade com o Espírito Santo é para todos que são igreja de Cristo. Você é igreja de Cristo? Diga amém. Então, esta amizade, esta intimidade é para você. Ela é para você.
Aleluia! E quando nós olhamos pela Bíblia Sagrada, Paulo não está escrevendo à toa. Paulo não está colocando isto aqui apenas para que servisse como impetração da bênção apostólica no finais dos cultos. Porque este é o texto que nós usamos quando damos a bênção apostólica. Quando termina o culto, a gente diz para você, faça assim com as suas mãos, aí você faz. Baixe sua cabeça, feche os olhos, você faz. Aí um pastor vira e diz que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, não somente hoje, mas para todos sempre. E a igreja diz, a igreja vira e fala amém. Aí o pastor diz, quem disse amém, cumprimente seu irmão, já que está na época dos protocolos da Covid, não pode pegar na mão. Então apenas vire para a pessoa e diga, a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. E aí todo mundo vai para casa. Só que o apóstolo Paulo, quando escreveu isso à igreja de Corinto, ele não estava dizendo assim, igreja de Corinto, isso aqui é a bênção apostólica. Igreja de Corinto, isso aqui é só para os finais dos cultos. Terminou o culto, lança esse versículo aqui e acabou. Não, o apóstolo Paulo sabia o que estava escrevendo, porque o apóstolo Paulo era um homem que tinha intimidade, amizade, convivência e parceria com o Espírito Santo, aleluia. E Paulo está dizendo, em outras cartas, ele diz assim, sede pois meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então se Paulo imitava Cristo, é porque Paulo sabia que Cristo, Jesus, era um homem cheio do Espírito Santo. Pastor, onde é que está isso? Se você olhar na sua Bíblia, lá no Evangelho de Jesus, conforme escreveu Lucas, lá no início do Evangelho, conforme escreveu Lucas, capítulo de número 4 e versículo de número 1, você vai ver que está escrito assim, apenas na parte A deste versículo, e Jesus cheio do Espírito Santo. E Jesus cheio do Espírito Santo. E Jesus cheio do Espírito Santo, aleluia. Jesus tinha comunhão, Jesus tinha intimidade, Jesus tinha amizade, Jesus tinha parceria, Jesus tinha koinonia com o Espírito Santo. E Paulo está falando, sede pois meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Paulo está dizendo, o meu Salvador era cheio do Espírito Santo, e eu, apóstolo Paulo, também sou, e você, igreja, também deve ser. Aleluia, eu estou sentindo a presença dele, eu estou sentindo a atuação dele aqui nesta noite. Eu estou sentindo aqui hoje que ele está em nosso meio, porque ele quer ser seu amigo, porque ele quer ter parceria com você, porque quer andar com você, aleluia. Oh glória, bendito seja o nome do Senhor. E aí quando nós analisamos um pouco mais, nós vemos já que Jesus é um homem cheio do Espírito Santo. Só que Jesus não era egoísta, Jesus não queria o Espírito Santo só para ele. Jesus não disse assim, ó, eu sou o Filho de Deus, eu estou cheio do Espírito Santo, e vocês, não importa, vocês têm que me servir, e não tem Espírito Santo para vocês, só tem para mim que sou o Filho. Não, Jesus, louvado seja o nome do Senhor, tudo que Jesus tem, Ele quer dar para a igreja, tudo que Jesus tem, Ele quer dividir com a igreja. Pode observar, Jesus, que Ele enviou o Espírito Santo que Ele tinha para você também. Pode observar, Jesus foi para a glória, e um dia vem buscar você para ir para a glória também. Pode observar,
observar, Jesus foi honrado pelo Pai por ter passado por toda a aprovação na terra, não pecou, não errou, não falhou, cumpriu a missão, morreu, ressuscitou ao terceiro dia e subiu, e quando chegou lá, ele foi honrado pelo Pai, assentou-se à direita do Pai, e pode olhar que Jesus reservou isso para a igreja. Se a igreja for fiel, se a igreja trabalhar para Jesus, se a igreja cumprir a sua missão, quando chegar lá, a igreja será honrada nas bodas do Cordeiro, a igreja vai receber recompensa no tribunal compensatório de Cristo, a igreja vai receber galardão, igual Jesus recebeu também. Então Jesus não é egoísta, tudo que ele tem, ele quer dar para a igreja, tudo que o noivo tem, é da noiva, afinal de contas o noivo, ele vai se casar com a noiva, então tudo que é dele, a noiva também tem direito, e Cristo é o noivo, a igreja é a noiva, então louvado seja Deus. A Bíblia diz que nós somos co-herdeiros de Deus em Cristo Jesus. O que isso quer dizer, pastor? Que o herdeiro é Jesus Cristo, e porque nós estamos nele, nós somos co-herdeiros junto com ele. Oh glória, vai dando glória, porque hoje o Espírito Santo vai sacudir você nesse banco. Aleluia, vai sacudir quem está assistindo em casa. Eu vou dizer para você, quando nós vamos adentrando pela Bíblia, nós vemos então que Jesus cumpriu a missão, Jesus morreu, Jesus ressuscitou, Jesus subiu ao céu e ele prometeu: eu vou enviar o Consolador. E aí os discípulos ficaram aguardando. 10 dias depois da ascensão de Jesus, chega a época das festas chamada Pentecoste, e aí o Espírito Santo desce. Olha lá em Atos capítulo 2, versículo de número 4, é quando o Espírito Santo desceu sobre a igreja, depois que Jesus subiu. Depois que Jesus foi para o céu, o Espírito Santo vem e desce sobre a igreja. Atos 2, versículo 4 está escrito assim: e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Quando eu olho Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 4, eu vejo o Espírito Santo chegando. Eu vejo o Espírito Santo descendo do alto. Eu vejo o Espírito Santo entrando na igreja. Eu vejo o Espírito Santo dominando a igreja, controlando a igreja. Ele assumindo o papel de governo da igreja. E quando o Espírito Santo chega na igreja, ainda não há comunhão. Como assim, pastor? Não. Você conhece alguém de primeira, você já tem intimidade? Existe isso? O Espírito Santo conhece você, porque Ele é Deus. Ele conhece você de dentro para fora, de fora para dentro, do avesso. Ele te conhece desde o dia que você nasceu, mas você não conhece Ele. O Espírito Santo não precisa ser íntimo seu para te conhecer, porque Ele é Deus, Ele te conhece. Mas você precisa ser íntimo do Espírito Santo para que você possa conhecê-lo. Quem precisa da intimidade é eu e você. Quem precisa da comunhão sou eu e você. E o Espírito Santo, olha que maravilhoso, Ele quer ter comunhão com você. Ele quer ser amigo seu. Ele quer estar íntimo de você. Então, quando ele chega aqui em Atos capítulo 2, ele acabou de chegar. Batizou eles no espírito dele. Concedeu línguas de fogo. Até o momento, não está havendo intimidade. O que está havendo é o Espírito Santo chegando, se apresentando e governando. Olha a diferença entre conhecer alguém e ser íntimo de alguém.
Eu vou usar uma linguagem de hoje para ficar mais fácil. Todos aqui conhecem o presidente Bolsonaro, mas alguém aqui é íntimo? Todos nós conhecemos o presidente da República do Brasil. É o senhor excelentíssimo presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Mas nenhum de nós é íntimo do Bolsonaro. Nenhum de nós convive diariamente com Bolsonaro. Nenhum de nós tem amizade íntima com Bolsonaro. Assim vivem hoje muitos crentes. Você pergunta para eles, conhece o Espírito Santo? Eles dizem, aham. Sabe quem é o Espírito Santo? Aham. Sabe onde está escrito na Bíblia sobre o Espírito Santo? Aham. Mas tem intimidade? Tem amizade? Convive com ele? Aí as coisas ficam diferentes. Então Paulo sabe o que ele está dizendo aqui quando ele diz, e a intimidade, e a amizade, e a parceria, e a convivência do Espírito Santo esteja sobre vós todos. Paulo está dizendo, não quero que a igreja só conheça, não quero que a igreja só saiba quem é, a igreja precisa estar íntima, ter comunhão com ele. Oh glória! E aí quando eu olho aqui em Atos 2:4, voltando ao raciocínio espiritual que Deus está nos dando nesta noite, eu contemplo aqui que ele chegou, se apresentou, mas ainda não houve tempo de comunhão. Afinal de contas, você não pode conhecer alguém hoje e algumas horas depois você já dizer que é íntimo dessa pessoa. Não tem como. Você só se torna íntimo de alguém com o passar do tempo, com o passar da convivência. Você vai conhecendo aquela pessoa melhor, aquela pessoa vai conhecendo você melhor. Por isso que sempre é ensinado que quando alguém está namorando, não pode de imediato já querer casar. Tem que levar um tempo esse namoro. Tem que levar um tempo esse noivado. Por quê? Para que possam se conhecer melhor. Afinal de contas, casamento é para a vida toda. Então, se você já decidir de logo se casar com aquela pessoa, o que pode acontecer? Depois de casado, você vai descobrir defeitos e coisas que você não viu quando estava namorando, porque namorou rápido demais, porque noivou rápido demais. Claro que não é também, né, meu irmão, para você ficar enrolando a noiva 10 anos, né? Não é para você ficar lá para estar cozinhando um galo na panela, né? Galo nunca cozinha. Quem cozinha é galinha, né? Pode botar um galo na panela, cozinhar, ele sempre fica duro. A carne do galo. Então veja, o que acontece? Não é assim também, mas existe um período de amadurecimento do relacionamento para que possam se conhecer melhor, e aí assim, depois de se conhecerem melhor, tomarão a decisão mais embasada. Realmente conheci melhor, nesse tempo vi que dá para levar, dá para ir junto, amo de verdade e tal, e os dois se combinam ali e decidem se casar. Oram a Deus, Deus confirma e decidem se casar. Agora, eu não estou falando aqui de casamento, eu estou falando do Espírito Santo. O Espírito Santo tem uma notícia maravilhosa para você. Qual que é, pastor? Que o Espírito Santo, quanto mais você conviver com ele, quanto mais você conhecer ele, você nunca vai encontrar um defeito. Você nunca vai encontrar um problema. Você nunca vai dizer assim, não gostei, no começo era tão bom, mas depois ele foi ficando chato, depois ele foi ficando implicante, depois ele foi ficando assim. Você nunca vai dizer isso do Espírito Santo, porque quanto mais você conhecê-lo, mais você se apaixona por ele, mais você ama ele, mais você quer estar perto dele, porque ele é perfeito. Aleluia. E aí quando nós olhamos aqui, ele chegou em Atos 2.
ainda precisava ter um tempo de amadurecimento. Ainda era necessário um tempo de convivência. Por isso que em Atos capítulo 2, você não vê o Espírito Santo falando com os discípulos. Não existe em Atos capítulo 2, um versículo dizendo assim: e o Espírito Santo falou a Pedro, e o Espírito Santo falou a João, e o Espírito Santo falou a Tiago, e o Espírito Santo falou a André, e o Espírito Santo falou a Bartolomeu. Você não vê, e o Espírito Santo falou a Mateus, porque os discípulos estavam lá. Então você não vê, porque ainda não está desenvolvida a comunhão. Ele chega, ele controla, ele domina, ele escolhe quem ele vai usar, e ele usa. E aí fica uma ideia aqui, excelente para você aprender. Não é porque o Espírito Santo está usando alguém que significa que há intimidade. Porque ele está usando os discípulos naquele momento para falarem as línguas de fogo, mas ainda eles não eram íntimos dele. Eles ainda iam aprender o que é ter comunhão com ele, o que é conviver com ele, afinal ele tinha acabado de chegar. Então, não é porque você vê alguém sendo muito usado por Deus, que você pensa assim: nossa, aquela pessoa tem muita comunhão com o Espírito Santo. Às vezes não. Às vezes ele só é um instrumento do Espírito Santo. Às vezes ela só é um instrumento nas mãos do Espírito Santo, mas ainda está faltando comunhão. E queira você ou não, você acha que vai concordar comigo. Quais são os lugares de mais comunhão e intimidade? É em público ou é a sós? É a sós. Os momentos de maior comunhão com o Espírito Santo, não é quando você está pregando. Quando você está pregando, o Espírito Santo está reinando a pregação sobre você. Mas quando você está no quarto ou no escritório, em algum lugar da sua casa, a sós com o Espírito Santo, aí acontece uma coisa chamada diálogo. O que é diálogo? Diálogo não é monólogo. Monólogo só um fala e acabou. O diálogo não. Um fala, o outro fica ouvindo. Depois aquele que está falando para e aquele que está escutando começa a responder. A intimidade com o Espírito Santo é quando começa a ver o diálogo entre você e o Espírito Santo. Quando você está pregando, cantando, como que vai haver diálogo? Imagine se eu parar aqui agora para ter uma conversa com ele. Vocês ficam sem ouvir a mensagem. Como é que eu vou pregar para vocês e conversar com ele ao mesmo tempo? Então não tem jeito. Então nessa hora o que prevalece? O monólogo. Que monólogo? O Espírito Santo usando a minha boca para falar com você. E você fica ouvindo, recebendo a mensagem de Deus através da pessoa do Espírito Santo na palavra de Deus para as nossas vidas aqui nesta noite. Estão entendendo isso? A sua mente está alcançando essa ideia. Então veja, quando eu digo ideia, não é no sentido que eu estou criando uma ideia, mas no sentido do raciocínio espiritual disso. Então veja que em Atos capítulo 3, vamos avançar um pouquinho. Em Atos capítulo 3, você vê agora Pedro pregando. Você vê Pedro falando. Você vê Pedro discursando. Em Atos 2, o Espírito Santo desce, o Espírito Santo dá os dons, o Espírito Santo opera, aí Pedro prega lá, aí se converte quase uma multidão de 3.000. Aí Atos capítulo 3, Pedro agora vai para o templo da Porta Formosa, ele junto com João, e ele está indo orar, ele está indo para o templo, ele está indo buscar a Deus, ou seja,
Pedro está dando os primeiros passos de comunhão. Porque a comunhão com o Espírito Santo começa na oração. Se a pessoa quer ser íntima do Espírito Santo, mas ela não quer orar, é impossível então. Por quê, pastor? Porque a oração é conversar com Deus. A oração não é falar uma reza decorada num papel. A oração é falar com Deus, é dialogar, conversar com Deus. Isso é orar. Então Pedro e João estão falando assim, vamos conversar com Deus, vamos ter comunhão. E quando eles estão indo e chega lá, está lá o coxo do templo da Porta Formosa, e agora o Espírito Santo usa Pedro na virtude de cura, e o moço salta e sai curado. Você observa que, até aquele momento, de novo, o Espírito Santo não está falando nada com Pedro, dizendo assim, Pedro, vai lá, pega na mão do coxo, fala assim, assim com ele, que vai acontecer assim, assim, assim. Não está tendo isso, não está havendo ainda a intimidade, não está havendo ainda aquela amizade entre eles. Mas o Espírito Santo está ali, está começando, está iniciando. E aí acontece o milagre. Depois disso eles são levados até o Sinédrio para justificar por que curaram aquele coxo que havia mais de 40 anos com aquela enfermidade. E quando eles estavam perante o Sinédrio, estavam lá falando, aí nós vamos ver no capítulo de número 4, versículo de número 8, que está escrito assim, então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse, principais do povo e vós anciãos de Israel. Atos 4, verso 8, vai mostrar que o Espírito Santo que desceu em Atos capítulo 2 e versículo 4, está sobre a vida de Pedro em todo Atos 2, está sobre a vida de Pedro em todo Atos capítulo 3, e está sobre a vida de Pedro em Atos capítulo 4. Pedro foi cheio do Espírito Santo em Atos 2, e em Atos 4, Pedro continua cheio do Espírito Santo, mas ainda não há comunhão. Ele está cheio. Vocês aqui nesta noite, se tem irmãos e irmãs aqui que falam em línguas, se tem irmãos e irmãs aqui que no momento que nós estamos louvando, sentiram a presença, foram cheios do Espírito Santo, aleluia, você está igual a Pedro, você está cheio, cheia do Espírito Santo, mas a pergunta é, tem comunhão? Tem intimidade? Tem amizade? Tem convivência? Oh glória, aleluia, porque assim, eu me alegro, porque ele está alegre, desse assunto está sendo tratado aqui na igreja. Eu me alegro porque ele se alegra, porque ele quer ser amigo seu, oh glória, aleluia. Então veja que, glória ao nome do Senhor, Atos 2 ele é cheio, Atos 3 ele está cheio, Atos 4 ele está cheio, mas ainda não tem comunhão. Aí vamos lá, o que mais, pastor? Aí se nós olharmos em Atos capítulo de número 5, você vai ver que começa a acontecer uma mudança. Oh glória, agora está vindo uma notícia boa. Oh glória, irmão, eu estou falando de Pedro, mas coloque-se você no lugar de Pedro. É como se fosse com você. Olha como vai evoluir no processo de intimidade. Atos capítulo 5, versículo 3. Eu vou ler desde o versículo 1, para não ficar fora de contexto. Mas um certo homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo-o também sua mulher.
e levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Quem foi que contou para Pedro que o casal tinha vendido a propriedade e tinha feito um acordo de não contar para Pedro o valor exato da venda e ir lá e dizer que vendeu por um preço menor, porque naquela época de livre e voluntariedade, eles tinham tudo em comum. Isso brotou dentro deles naquela época, então todos vendiam suas propriedades, colocavam o valor aos pés dos apóstolos, e os apóstolos faziam tipo que uma distribuição igual para todos, para que ninguém tivesse mais que o outro, e ninguém tivesse menos que o outro. Só que Ananias e Safira fizeram este ato um pouco, não com aquele coração de querer comunhão de bens entre todos os irmãos, mas na verdade para querer aparecer. Eles queriam se aparecer. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer que Silas quando se converteu, que depois se tornou companheiro de Paulo em algumas missões, Paulo e Silas. Silas, quando se converteu, que também é chamado na Bíblia de Silvano, esse Silas, ele vendeu tudo que tinha e deu para todos os irmãos. Ele quis fazer de livre e espontânea vontade dele. Não foi nada obrigado, nada imposto, ele quis. Ananias e Safira, quando viram isso, e que toda a comunidade de cristãos da época, no início da igreja já tinha por volta de 7 a 8 mil membros, quando viram essa atitude amorosa, caridosa, generosa de Silas, eles quiseram meio que fazer a fama do nome deles também. O que eu estou falando para você está dentro do contexto histórico da igreja, que faz parte da teologia sistemática. Então eles queriam também se aparecer. Vamos aparecer, vamos ficar bem na fita para os apóstolos e para a comunidade dos cristãos. Vamos vender e vamos entregar lá também. Só que quando eles venderam, a Bíblia não diz o valor, não sei quanto é, mas parece que o valor era alto. E aí eles cresceram os olhos. Rapaz, isso aqui é muito para a igreja. Não. Ô Safira, vem cá. O que foi, meu marido? Vem cá, nós vamos fazer um acordo aqui. Você vai fechar comigo aqui. O quê? A gente vendeu por 1 milhão. Vamos falar que vendemos por 100 mil. Tá certo? Tá fechado aqui, só nós dois. Tá fechado, meu esposo. Depois eu passo lá no shopping. Aí você compra aquele sapato que você quer. Você compra 30 pares de sapato, eu pago à vista. Depois eu te levo lá no salão de cabeleireiro. Eu te dou uma recalchutada. Eu pago até plástico, o que você quiser. Mas bico calado. Não deixa o pastor Pedro saber. Aí foram. Chegaram lá. Quanto é? Está aqui o que a gente vendeu. Está aqui. Quando ele se apresentou, diz a Bíblia que Pedro vira e fala: por que vocês deixaram Satanás enganar o coração de vocês? Por que vocês mentiram para o Espírito Santo? Como que Pedro sabia disso? Você vê aqui o primeiro sinal de que em Atos capítulo 2, Pedro é cheio do Espírito Santo. Atos 3, Pedro está cheio do Espírito Santo. Atos 4, Pedro está cheio do Espírito Santo. Atos 5, o Espírito Santo já está começando a conversar com Pedro. O Espírito Santo já está começando a revelar as coisas para Pedro, porque a revelação nada mais é do que o Espírito Santo te falando coisas que ninguém sabe.
E aí o Espírito Santo está revelando a Pedro. Você pode dar um glória a Deus por isso? Aqui começa o início da intimidade. Aonde, eu não vou falar isso agora, eu vou falar depois. E aí nós vemos aqui boas notícias. Isso cresceu, pastor. Essa comunhão, essa intimidade de Pedro, ela avançou? Sim. Atos capítulo 8, pulando alguns capítulos para ficar mais fácil. Atos capítulo 8, ela vai falar que não só com Pedro, mas também com outros. A Bíblia vai dizer em Atos 8, que o evangelista Felipe está pregando em Samaria, e o Espírito Santo está usando ele poderosamente. Paralíticos estão andando, cegos estão vendo, mudos estão falando, surdos estão ouvindo, demônios estão sendo expulsos, milagres e maravilhas e prodígios. Sabe o que quer dizer maravilha e prodígio? Maravilha e prodígio significa o seguinte: a pessoa nasce sem a mão, aí vem o evangelista Felipe, cheio do Espírito Santo, ora e Deus cria uma mão nova na hora. Isso é prodígio e maravilha, diz a Bíblia. A pessoa nasce sem os olhos, e lá vem o evangelista Felipe, cheio do Espírito Santo, na cruzada evangelística de Samaria. Ele ora e Deus cria olhos na hora. Aí as atuações do Espírito Santo através de Felipe. Só que Felipe, além de estar sendo usado pelo Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, Felipe também está tendo comunhão. Por quê, pastor? Porque Felipe estava lá em Atos 2. Filipe estava lá entre os irmãos no cenáculo. Então Filipe, em Atos capítulo 8, na verdade é o Filipe que está cheio do Espírito Santo em Atos 2, em Atos 3, em Atos 4, em Atos 5, em Atos 6, em Atos 7, e em Atos 8 esse Filipe já está com comunhão, já está com intimidade, já está com amizade. O Espírito Santo já está com ele com o Espírito Santo está havendo sinais, mas ao mesmo tempo tem comunhão, tem amizade, tem convivência, tem parceria. Ô glória, dá glória a Deus, irmão. E aí o que você vai ver aqui é extraordinário. Atos capítulo 8, versículo 29. Vai mostrar o seguinte para nós. Eu vou entrar um pouco antes, para ficar dentro do contexto. E levantou, versículo 27, e levantou-se e foi, e eis que um homem etíope, eunuco, mordomo de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para a adoração, regressava, e assentado no seu carro, lia o profeta Isaías, e falou, dialogou, fez um diálogo, e disse o Espírito com letra maiúscula na Bíblia, significa Espírito Santo, e disse o Espírito Santo a Filipe, chega-te, ajunta-te a este carro. Filipe está ali. Filipe está ali, eu quero trabalhar para meu Senhor, levando a palavra com amor, quero eu cantar e orar, e ocupado eu quero estar, sim, na vinha do Senhor. Filipe está lá, evangelizando, fazendo cruzada, falando de Jesus, de repente passa um carro, como passa qualquer carro na rua, passa uma carruagem, naquela época não tinha o automóvel de hoje. Aí o Espírito Santo fala, opa, está tendo intimidade, está conversando entre os dois, a coisa está mudada. Aí o Espírito Santo diz assim, Filipe, chega junto do carro, aproxima do carro, olha que continuando, e correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse, você entende o que está lendo? Entendes tu o que lês? E ele disse, como poderei entender se alguém não me ensinar? E pediu que Filipe subisse com ele e se assentasse.
E o lugar da escritura que estava escrito era: foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado e o seu julgamento, e quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe disse: de quem é que o profeta está falando aqui? Está falando dele mesmo ou está falando de outra pessoa? Então Filipe, abrindo a sua boca, começando nesta passagem que o eunuco estava falando, anunciou Jesus. E indo eles pelo caminho, chegando ao pé de alguma água, disse o eunuco: eis aqui a água, que me impede que eu seja batizado? E disse Filipe: é lícito, se você acredita de todo o coração. E respondendo ele, o eunuco disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Oh glória! E mandou parar o carro, e desceram ambos à água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. Oh glória! Olha o que a comunhão com o Espírito Santo faz. Olha o que a amizade com o Espírito Santo faz. Deixa eu contar um testemunho para você. Eu era missionário, jovenzinho ainda. Eu estava nos meus 22 anos de idade. Eu tinha uma bicicleta, era o meu instrumento de locomoção. Eu não tinha condições financeiras de ter um carro. Então eu tinha uma bicicleta que me foi doada por alguns diáconos da igreja que se juntaram, fizeram uma vaquinha e me deram uma bicicleta, porque tudo que eu ia fazer para Deus era a pé. Colocava a minha Bíblia debaixo do braço e ia a pé, porque nem dinheiro de ônibus eu tinha. Às vezes eu andava 12, 14, 15 quilômetros a pé para falar de Jesus. Essa era a minha vida jovem, com 22 anos e missionário. E aí, agora com a bicicleta, muito feliz, porque agora a bicicleta me levava aonde eu queria de uma maneira mais rápida. Então eu tinha que fazer a apresentação de um programa de rádio. Eu apresentava um programa de rádio que durava 2 horas todo dia. E eu era o responsável pelo programa. Eu tinha que apresentar, pregar, trazer convidados, atender telefone, operar a mesa, eu tinha que fazer tudo. Eu era o missionário bombril, 1001 utilidades. E aí eu tinha que fazer o programa de segunda a sexta-feira, à tarde, e o programa chamava Mais Perto da Cruz, Falando ao Coração. E esse programa, ele pegava em toda a cidade. Então toda a cidade ouvia a mensagem, e a gente pregava salvação, salvação, Jesus, salvação, Jesus, salvação. E aí agora com a bicicleta ficava fácil, porque era muito longe para ir a pé, cansava muito. E um dia de domingo, eu ia evangelizar também. Não tinha programa, então eu saía pelas ruas, com folhetos na mão, evangelizando pessoas. E um dia uma equipe foi comigo, de diáconos com bicicleta. Aí nós estávamos, imagina a cena, verão, calor daquele de rachar a cabeça. O sol, céu azul, um calorzão, 1h da tarde. Domingo, não tinha ninguém na rua. E está lá eu, de calça social, camisa, gravata, suando, com a Bíblia amarrada com uma cordinha na garupa da bicicleta, eu e mais 3 diáconos. Estamos indo para ver se nós íamos evangelizar em algum ponto da cidade. De repente a gente está indo. Aí fomos no centro da cidade. Chegamos lá no centro, não tinha ninguém, tudo fechado, comércio. Não tinha ninguém. Falei, a gente vai evangelizar quem aqui? Falei, amém, então vamos voltar. Quando eu peguei a bicicleta para retornar, o Espírito Santo disse assim: agora você vai aonde eu disser. Falei, sim senhor. Até brinquei, só vai ser meu GPS? É, você é seu GPS. Vamos lá. E aí ele falou, esquerda. Aí eu falei com o pessoal, me segue, não pergunta por quê, me segue. Esquerda, eu esquerda. Direita, eu direita. Aqui, lá. E aí durante os trajetos que ele ia dizendo para eu virar aqui, virar lá, e tudo rua deserta, eu comecei a perguntar para ele, onde é que o senhor quer me levar e para quê? E ele disse assim, daqui
2 quarteirões, daqui 2 quadras, você vai virar em uma rua e vai ter uma jovem chorando. E você vai falar do meu amor para ela. E eu disse para os colegas, falei, olha, o Espírito Santo acabou de me dizer que daqui 2 quadras nós vamos encontrar uma moça chorando. E ele quer que nós falamos de Jesus para ela. Eu vi no rosto deles um descréditozinho, aquele olhar do tipo assim, sei, vou pagar para ver, meio que tomé. Mas eu não me preocupei, porque eu sabia que era verdade. E aí, estamos indo. Falei, e agora? O Espírito Santo falou, aqui, 1ª quadra. E agora? Aqui, 2ª quadra. Aí eu olhei na rua comprida, ninguém. Falei, Espírito Santo, peraí, cadê? Aí o diácono falou, cadê? Você não falou que era aqui? Aí o Espírito Santo falou, dobra ali à direita. Quando eu dobrei à direita, eu dei de cara com a moça. A moça sozinha. Eu parei a bicicleta, falei, moça, por favor, 1 minuto. Ela, pois não. Eu falei, nós todos estávamos lá embaixo no centro. E nós íamos embora. Nós estamos a mais ou menos uns 3 a 4 quilômetros da nossa residência. Mas o Espírito Santo mandou entrar pelas ruas aqui e chegar até aqui só por sua causa. Quando eu disse isso, ela começou a chorar. Nós falamos de Jesus para ela, e ali na rua, no sol quente, aquela moça dobrou os joelhos e aceitou Jesus como seu Salvador. Então o Espírito Santo, ele falou para Filipe, chega no carro e vai falar do amor de Deus. Ele foi. Então isso já mostra uma comunhão, uma intimidade que não está só sobre Pedro, mas há sobre os outros também. E o que mais, pastor? Vamos voltar para Pedro. Vamos ver como é que a comunhão do Espírito Santo com Pedro, ela foi evoluindo. Olha lá Atos capítulo 10. Atos capítulo 10. Deixa eu só falar um pouco o contexto, para não ter que ler, e aí a gente vai no versículo já certo. Em Atos 10 vai nos relatar a história de Cornélio. Cornélio era um homem temente a Deus, caridoso, mas ele não era crente. E Cornélio está lá na sua casa, ele era um gentil, ele era um ímpio. E de repente aparece para ele um anjo do Senhor. E o anjo diz para ele, você vai mandar homens lá em Jope, na casa de um homem chamado Simão. E você vai mandar procurar por um Simão por sobrenome Pedro. E manda ele vir aqui para falar com você as palavras de salvação. Porque os anjos não podem pregar a salvação. Isso é destinado somente para a igreja. Senão o anjo pregava direto para Cornélio, não precisava de Pedro. E aí Cornélio, assustado com aquela visão do anjo, pegou os rapazes e falou, vai encontrar esse homem. Não sei quem ele é, mas vai encontrar esse homem aí que o anjo mandou. E os rapazes vão para lá. E Pedro está lá em Jope. Pedro está lá tranquilo. E Pedro está em comunhão. Diz a Bíblia que Pedro se alimentou, saiu para fora do alpendre, para dar uma esparecida assim, olhar o horizonte. E Pedro estava em comunhão. E diz a Bíblia que de repente aparece um lençol, aí Pedro vê aqueles animais que Deus manda ele matar e comer, e ele não quer matar e comer, porque ele fala que aquele animal é imundo. E aí aquela visão se recolhe, e Pedro está lá, pensando naquela visão, ou seja, ele está lá em comunhão, ele está em intimidade, ele está lá perguntando para o Espírito Santo, por que eu tive essa visão? O que o Senhor quer falar comigo? O que o Senhor quer revelar? Ele já tem uma intimidade. Aí, olha lá, capítulo 10, versículo 19. E pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito Santo, eis que 3 homens te buscam. Levanta-te, pois, e desce, e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. Você já parou para pensar num negócio desse? Olha a diferença do Pedro de Atos 2, sendo cheio do Espírito Santo e falando línguas, e fogo, e línguas, e reteté, e poder. E aí de repente alguém fala lá, está todo mundo bêbado, aí ele vira e prega. Aí Pedro vai lá no templo, o coxo anda.
Aí Pedro vai perante o sinédrio e prega Jesus para o sinédrio, mas até aí não há comunhão. E olha como as coisas foram mudando. Aí veio Atos 5, 6, 7, 8, 9. Quando chega a Atos 10, Pedro já está conversando, dialogando com o Espírito Santo. Porque olha como o Espírito Santo falou, e não falou pouco, falou muito. Por quê? Porque o Espírito Santo falou quem ia chegar, mandou Pedro ir e ainda deu um puxão de orelha. Falou, ó meu amigo, duvida não, viu? Porque fui eu que mandei. Olha a profundidade dessa amizade. Do Espírito Santo ainda falar assim, duvida não que fui eu que mandei. Você tem que ser muito amigo de alguém, porque se fosse um relacionamento formal, sem intimidade, fica igual o seu patrão com você. O seu patrão não é íntimo seu, ele é seu patrão, apenas isso. Ele é seu chefe, ele manda em você porque ele te contratou. Aí ele vira para você e fala assim, fulana, faz tal coisa. Você vai dizer, sim senhor. Fulano, faz tal coisa ali para mim. Você vai dizer, sim senhor. Agora, se o seu patrão é íntimo, é amigo seu, ele já vai chegar e falar assim, ô meu amigo, faz aquilo ali para mim, e vai te dar liberdade até de você que de repente falar assim, ó, assim não vai ficar bom não, deixa eu te falar, faz assim que é melhor. E é um relacionamento já diferente. Você pode ver que o Espírito Santo, quando diz para Pedro, vai com eles não duvidando que fui eu que mandei, o Espírito Santo está assim, Pedro, nós somos amigos, nós estamos juntos desde Atos 2. Já tem uma comunhão entre nós dois, pode ir com eles que fui eu que mandei eles. Aí Pedro pega e obedece, vai. Aí acontece milagre, Pedro está pregando, o Espírito Santo desce sobre a casa de Cornélio. Pedro fica impactado, porque até então o Espírito Santo estava só sobre a igreja de judeu cristão. Era só judeu que tinha Espírito Santo, porque era só judeu que tinha se convertido. E agora ele está vendo o Espírito Santo sobre o gentil. E ele falou, rapaz, então é aquela visão, na verdade Deus vai chamar os gentios também. Deus vai salvar o gentil também. E aí ele pega e fica abismado com aquela visão. Só que aí quando a igreja de Jerusalém fica sabendo, chama Pedro para prestar satisfação. Escuta, ficamos sabendo que você, judeu, entrou na casa de gentil. Você não sabe que o judeu não pode se misturar? O que você for fazer lá? Aí olha a explicação de Pedro, Atos capítulo 11, versículo de número 1, primeiro. E ouviram os apóstolos e os irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios tinham recebido a palavra de Deus. E subindo Pedro a Jerusalém, disputavam com ele os que eram da circuncisão, dizendo, entraste na casa de varões incircuncisos, e comeste com eles? Mas Pedro começou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo, aí Pedro começou a explicar, eu estava lá em Jope, esse Cornélio ouviu uma voz do céu, tal, aí olha o versículo de número 11, e eis que na mesma hora pararam junto da casa em que eu estava 3 homens que me foram enviados de Cesareia. E disse-me o Espírito Santo que fosse com eles, nada duvidando, e também estes 6 irmãos foram comigo. Ele levou mais 6 irmãos judeus. Foram comigo e entramos em casa daquele homem. E contou-nos como ele viu em pé um anjo em sua casa, que lhe disse, envia homens a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras com que te salves, tu e toda a tua casa. Olha aqui, a pregação da salvação não é para o anjo, é a igreja que prega a salvação, aleluia. Jesus chamou você para pregar a salvação. O anjo não estava autorizado a pregar salvação.
tem que ser a igreja, os apóstolos, os obreiros. Aí olha o que diz o versículo 15: e quando comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós ao princípio. E lembrei-me do dito do Senhor, quando disse: João certamente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Aleluia! Então olha que maravilhoso. Olha o que a comunhão trouxe. E olha como a comunhão de Pedro com o Espírito Santo evoluiu. E agora eu vou para o último exemplo aqui que eu quero dar para você. Afinal de contas, nós lemos como texto do tema, não o que Pedro escreveu, mas o que Paulo escreveu. E esse Paulo é aquele Saulo que se converteu no capítulo 9. Quando o Senhor o encontrou, e ele se converteu e se transformou no apóstolo Paulo. E ali ele ficou junto dos irmãos, aprendendo, desenvolvendo comunhão. Ele ficou mais de 3 anos em uma escola, em um aprendizado com Deus. Então imagine a comunhão que Paulo desenvolveu com o Espírito Santo. Extraordinária. Tanto é que Paulo é o único, depois, tirando com exceção a João, é o único que conheceu o paraíso em um arrebatamento. A Bíblia não fala que Pedro foi arrebatado ao 3º céu. A Bíblia não fala que Filipe foi arrebatado ao 3º céu. A Bíblia fala que João foi arrebatado ao céu e teve as visões do Apocalipse. Mas a Bíblia também fala que Paulo foi arrebatado ao 3º céu. Ou seja, e quem você acha que levou Paulo lá? O Espírito Santo. Foi ele que mostrou, falou: Paulo, a gente é tão amigo que eu vou te mostrar o lugar aonde um dia a igreja vai estar, Paulo. Eu vou te mostrar um lugar que está preparado. Aquilo que o olho não viu, aquilo que não desceu à mente humana, é o que Deus preparou para aqueles que Ele ama. Aleluia! Então, olha que intimidade maravilhosa. E é ele que eu quero mostrar para finalizar aqui a minha mensagem. Atos capítulo 13, versículo de número 1. E na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes o tetrarca, e Saulo. Versículo 2. E servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo, falou. Irmão, você já parou para pensar nisso? O Espírito Santo falou. E disse o Espírito Santo: separa para mim Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Versículo 4. E assim, estes, quem são estes? Barnabé e Saulo. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo. Enviados pelo Espírito Santo. Enviados pelo Espírito Santo. Enviados pelo Espírito Santo, aleluia, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Oh glória, aleluia. Aqui está iniciando, aqui está trabalhando a comunhão do Espírito Santo com Paulo e Barnabé, que você conhece mais como Paulo e Silas. Está trabalhando, está começando a obra missionária na vida de Paulo. Paulo está sendo separado pela primeira vez para fazer a obra, e é o Espírito Santo que separa quem vai fazer a obra. É o Espírito Santo que escolhe quem Ele quer chamar. Você pode observar, quando a escolha é feita pelo homem, não dá certo, mas quando é o Espírito Santo que escolhe, aleluia, aleluia, Ele se responsabiliza pelo chamado.
Glória a Deus. E aí o Espírito Santo chamou e enviou. E é isso que ele faz. O Espírito Santo chama, o Espírito Santo capacita, o Espírito Santo envia, e o Espírito Santo supre, e o Espírito Santo respalda. Oh glória! Aleluia! Eu sinto a presença dele. Vamos ficar de pé, por favor. Aleluia. Aleluia. Olha que extraordinário. Isso é comunhão. Isso é intimidade. Eu poderia te mostrar mais um monte de versículos que mostram o Espírito Santo conversando, ensinando, ordenando, dialogando. E é isso que ele quer ter com a igreja. O Espírito Santo não quer só te encher de poder, de dons. Ele quer ter koinonia com você. Ele quer ser íntimo. E isso leva tempo. Tempo e dedicação. Se uma pessoa quiser ser íntimo seu, ir até a sua casa, bater na sua porta e falar: oi, eu vim te fazer uma visita. Gostaria de sentar à sua mesa e passarmos algumas horas juntos. E você disser: desculpa, estou sem tempo, eu estou com tanta coisa para fazer, vamos agendar uma outra hora, um outro dia. O que vai acontecer? Aquela pessoa que é muito educada, ela vai dizer: não, tudo bem, me desculpe, não quero lhe atrapalhar. Então fique para uma outra hora. Só que essa outra hora nunca chega. Você sabia que a pessoa mais desprezada na igreja é o Espírito Santo? Você pode olhar, você chega na igreja, tanto você que vem cultuar, como você que trabalha na obra, você se envolve com tanta coisa, e cadê a comunhão? E cadê a pessoa principal da igreja? Porque quando o Espírito Santo desceu em Atos 2, ele desceu para ser a pessoa principal da igreja. Foi para isso, porque ele nos leva e nos aponta Jesus Cristo. Ele não fica querendo a glória para ele, ele veio para glorificar o Filho, mas ele é a pessoa principal. E quantas vezes o Espírito Santo bateu na porta do seu coração e disse: queria passar umas horas com você, e você falou: estou sem tempo, vem uma outra hora. Ou então, você quer ter aquele relacionamento fast food. Não, na hora do culto, em 1h30, tira uns 15 minutos para a gente se aquecer nós dois, vamos dar uma catracada nós dois, Espírito Santo, por 15 minutos de culto, e glória, fogo, aleluia, e pronto, tenho comunhão. 15 minutos com uma pessoa, somente 2 vezes por semana, ou 3, quarta, sexta e domingo. Isso é ser íntimo? Isso é ser íntimo? Isso é amizade? Isso é estar junto? Então o Espírito Santo, ele quer estar junto de você o tempo todo. Ele quer acordar com você, tomar café com você, almoçar com você, tomar café da tarde com você, jantar com você, dormir com você. E até nos sonhos ele quer conversar com você em sonhos. Ele quer isso, ele ama você, ele é apaixonado pela igreja. Sabe quem é a pessoa mais importante para o Espírito Santo na terra? A igreja. Você. Você, não é a placa ali fora. A pessoa mais importante para o Espírito Santo aqui nesta terra sou eu e você. Amém? Você recebe esta palavra? Recebe de verdade? Essa palavra vai fazer uma mudança na sua vida espiritual. Essa palavra vai te levar a tomar umas atitudes diferentes daqui para frente. Então feche seus olhos, coloque a mão no seu coração. E eu gostaria que você, coloca para mim um hino de fundo. Eu gostaria que você, nesse momento, fosse sincera com o Espírito Santo.
que se você em algum momento desprezou ele, em algum momento você até sem maldade, eu sei que não foi por maldade, em algum momento você até se esqueceu dele. Converse com ele agora, porque ele está te ouvindo. E peça perdão, fale com ele que você não tinha percebido essa importância, você não tinha percebido o quanto ele deseja ser íntimo seu, e na verdade quem ganha com esta intimidade é você. Fale com ele, abra seu coração de verdade. Se você não quer que ninguém ouça as suas palavras, fale em espírito com ele. Fale com o seu coração, mas fale com ele, peça perdão por ignorá-lo, por dar mais valor a outras coisas do que a ele, por priorizar outras pessoas ao invés de priorizar a ele. O Espírito Santo não quer que você vire as costas para sua família, ou deixe de ser amigo de pessoas para ser só amigo dele. Não, ele entende que você tem uma vida, que você tem afazeres, que você tem responsabilidades, que você tem os seus cuidados. Ele compreende isso, mas ele quer, acima disso, ele gostaria de ter o lugar número 1. Ele gostaria de que você desse uma atenção para ele também. Fale com ele. Diz para ele: oh Espírito Santo, aleluia. Senhor, enquanto a tua igreja está falando, Santo Espírito, enquanto esta igreja está conversando contigo, eu te peço em nome de Jesus Cristo, tanto os que estão aqui como os que estão em casa, nos assistindo, toca sobre eles, Espírito Santo, restabelece este elo profundo de intimidade e de comunhão. Ó Santo Espírito de Deus, nós queremos ser íntimos, amigos, nós queremos conviver, nós queremos ter intimidade contigo, Santo Espírito. Oh Senhor, Tu és maravilhoso, e nós te agradecemos por nos trazer uma palavra tão linda, por nos mostrar que existe esta porta maravilhosa chamada porta da comunhão, porta da coinonia, porta da intimidade. Nos ensina, nos conduz, Espírito Santo, assim como conduziu os apóstolos em Atos 2, assim como fez com Pedro, com Filipe, com Paulo, com todos aqueles que se permitiram e se entregaram a Ti, Espírito Santo. Também nós te pedimos em nome de Jesus, porque esta igreja, Espírito Santo, essa igreja, ela será conhecida como a igreja do Espírito Santo e da palavra. Eu tenho certeza disso. E por isso, Espírito Santo, Tu sabes que Tu és a pessoa mais importante desta igreja depois do Senhor Jesus Cristo. Ó Santo Espírito, e se Jesus é importante, e Tu és importante, e Jesus, e Tu, Santo Espírito, e o Pai são um só, então se eu falo que Tu és importante, é porque eu também estou falando que Jesus é, e que o Pai também é. Oh Santo Espírito, eu não quero ser conhecido, essa igreja não quer ser conhecida como uma igreja que tem uma música maravilhosa e que toca tudo, com todos os ritmos que todo mundo gosta. Eu não quero ser conhecido como uma igreja que prega mensagem de psicologia, de mensagem terapêutica, mensagem de autoajuda, não, mensagem filosófica, não. Eu quero que essa igreja seja conhecida como a igreja do Espírito Santo e da palavra de Deus, a igreja da verdadeira adoração, conduzida pelo Espírito Santo, de maneira espiritual, de maneira conforme está na Escritura, para que o nome do Senhor seja glorificado. Seja a Tua bênção nesta noite, sobre a vida espiritual desta igreja,
sobre a vida espiritual dos obreiros dessa igreja, sobre a vida espiritual dos visitantes dessa igreja, sobre a vida espiritual daqueles que estão nos assistindo, seja no Facebook ou no YouTube. Em nome de Jesus, nós pedimos e a Ti a honra e a glória, agradecemos. Amém e amém.